noite de alegria, um momento também pessoal da minha família, um momento de dificuldade. Nós enfrentamos aí uma luta, a minha família essa semana, uma questão bastante difícil. E eu quero pedir para que a Daiane possa orar, nós possamos orar juntamente, pedindo pela minha família, pela vida do meu sobrinho, que passou pelo momento difícil, mas que Deus o abençoou, Deus o livrou, e eu quero continuar orando pela vida dele. Eu quero pedir que a Daiane possa levantar agora um clamor a Deus, orando a Deus, e também pegando esse momento dessa reflexão. Nós faremos aqui no Salmo 40. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, ó Deus, por essa semana que nós passamos em Tua presença. Queremos te agradecer, ó Pai, pelas lutas, pelas dificuldades que enfrentamos, pois sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos, na Tua presença agora, Pai, a vida do nosso sobrinho João Vitor, Pai. Passou por um momento de extrema dificuldade essa semana, abalando, Pai, todos nós, como família. Quero te pedir, ó Deus, toca no coração, Pai. Toca no coração do João Vitor. Livra ele, Pai, de todo mal, de toda dificuldade. Para que ele, Pai, coloque a confiança dele em Ti, Pai. Porque só em Ti podemos ter confiança. Só em Ti sabemos que as nossas lutas e as nossas dificuldades irão acabar, Pai, irão terminar. Pai, eu te peço, eu te entrego nas Tuas mãos, Pai, aquela família, a Edilza, o João. Abençoa aquela família, Pai, dê forças para eles seguir, Pai, em frente depois dessa dificuldade, Pai. Toca no coração daquela família, para que eles também depositem a confiança deles em Ti, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, pode ser assentados mesmo, mas com reverência. Abra a Bíblia aí no Salmo de número 40. Salmo 40. Eu coloquei como o tema desta palavra de hoje à noite: Socorro, Senhor. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Nós não vamos ler aqui o salmo inteiro. O salmo inteiro vai até o versículo de número 17. Esse salmo ele está dividido exatamente em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 10 é a primeira parte, do versículo 11 ao 17 a segunda parte. Então nós faremos a exposição apenas da primeira parte até o versículo de número 10, que eu dividi em duas partes. Então agora ele se tornou um salmo dividido em três partes, né? Eu não tenho autoridade para isso, né? Para dividir a palavra de Deus, mas eu dividi aqui para ficar mais didático, né? Para ficar mais fácil para a nossa compreensão. Vamos à leitura? Salmo de número 40, ao mestre de canto, Salmo de Davi, uma oração para livramento. Socorro, Senhor. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar.
sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecados não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na congregação. Jamais cerrarei os lábios, tu o sabes, ó Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Amém. Salmo maravilhoso, né? Salmo de número 40, ele é uma porção maravilhosa da palavra de Deus, porque em momentos de dificuldades, e esses últimos dias têm sido sim dias de dificuldades, dias de pandemia, né? Dia de perda, dia de sofrimento, em que muitas pessoas têm pedido socorro para o Senhor. E eu me incluo no meio ou entre essas pessoas que pedem socorro ao Senhor. O salmista diz: esperei confiadamente no Senhor e Ele se inclinou para mim, como diz aí no verso 3, né? E ele diz: na verdade que Deus pôs nos lábios dele um cântico, um hino, um louvor ao próprio Deus. Então que no meio da crise, no meio da dificuldade, nós possamos nos lembrar que existe um Deus que está reinando e que quando nós esperamos por Ele, Ele se inclina, Ele nos ouve e Ele nos livra para a glória do santo nome dEle. Amém. Isso é algo que precisa estar no coração do crente. Esse salmo, ele está relacionado, ou melhor, ele não está relacionado a um evento específico da vida de Davi. Ele não está descrevendo aqui no Salmo 40 uma situação específica. Ele não está fazendo isso. Davi, ele escreve esse salmo para louvar a bondade de Deus e o poder de Deus em livrá-los de vários sofrimentos. Então Davi, ele está recapitulando vários sofrimentos, várias coisas que ele já passou. É como se ele estivesse fazendo uma retrospectiva da vida dele, de vários perigos que ele já havia passado e que Deus o havia livrado. Esse salmo, ele combina duas coisas interessantes, que é louvor e petição. Davi está louvando a Deus por livramentos passados e ele vai pedir algo a Deus. É muito interessante porque Davi, ele se move aqui nesse salmo de um cântico de alegria, de louvor a Deus, referente a esses livramentos que Deus já havia concedido a ele, que ele já havia passado, e ele vai para um clamor profundo de desespero. Parece estranho, né? Como Davi sai de um cântico de louvor, de um agradecimento, e parece que ele entra numa situação desesperada. Isso é algo incomum nos salmos. Esse salmo aqui, o salmo de número 40, ele é um salmo realmente diferenciado. Você normalmente não encontra louvor e clamor desesperado na Bíblia. Você não encontra isso. Normalmente é louvor, agradecimento e paz, tranquilidade. Mas não é o que nós vemos aqui. Davi, ele revela um coração um pouco angustiado, desesperado. Então, aqui é o inverso do que sempre nós vemos na Bíblia. Você não encontra louvor e desespero. Você encontra louvor e depois, como eu disse, bonância. Então, nesse sentido, esse salmo aqui, ele é ímpar para nos ensinar algumas coisas a respeito desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Os salmos, quando você para pensar nos salmos, você tem que olhar para os salmos como sendo algo que foi escrito para relatar coisas, talvez, do dia a dia, coisas comuns. Então, essa palavra de Deus revelada, que Deus revelou para o seu santo profeta, para Davi aqui, ela trata, sim, de coisas que nós estamos vivendo. Você precisa entender o que ela significou
lá no passado, no contexto que ela foi escrita, mas você precisa fazer uma aplicação dela para a sua vida. O que ela significa para você, hoje, naquilo que eu e você estamos enfrentando. O que esse salmo tem para nos dizer? O salmista, aqui ele reage àquilo que ele estava vivendo. Ele escreve aqui a sua reação, a sua oração, o seu louvor e a sua petição. É isso que nós vemos aqui. Eu vou entrar mais especificamente na exposição aqui para falar. Então, quando nós encontramos os salmos, nós precisamos entender o que ele quer nos levar a refletir no momento, aquele momento no qual nós estamos vivendo. Então, o que esse salmo quer nos ensinar? O Salmo 40, como eu disse, dividido em duas partes. A primeira parte se encontra aí no versículo 1 ao versículo 10. O salmista está olhando para a experiência passada dele. E há algo interessante aqui. Davi, meus irmãos, ele não negligencia, vou falar mais português aí, antes do final do escudo. Ele não negligencia os acontecimentos passados da vida dele. Davi, ele não faz isso. Ele não esquece o passado. Ele não esquece de onde ele foi livrado, ou de onde ele foi tirado. Isso é comum na Bíblia. Você vê sempre na Bíblia Deus falando para o povo dele, né? Lembra de onde eu te tirei. Ó Israel, lembra, você não era grande, você era pequeno quando eu te escolhi. Então, nós normalmente não gostamos de fazer esse exercício de olhar para o passado e nos lembrar de onde foi que Deus nos tirou. E Davi, ele está fazendo exatamente isso aqui nessa primeira parte. Ele está lembrando daquilo que ele passou, das lutas, das adversidades, da perseguição, para que ele possa projetar o futuro e também agir no presente. Então, o que Deus fez no passado serve para ele de base para o que Deus pode fazer no presente. Qual é a lógica de Davi? Se Deus me livrou no passado, ele pode me livrar hoje também. Davi está pensando assim, ele está fazendo esse exercício, e é um grande problema nosso quando nós não gostamos ou não queremos fazer esse exercício. Não quero nem lembrar do que passou, foi difícil demais, né? Então a primeira parte desse salmo mostra isso. A luta presente de Davi está aí dos versos 1 até o verso 10, e nós vamos encontrar aí no verso 1 e no verso 2 como que ele começa a fazer isso. Os problemas, as dificuldades levaram Davi a confiar continuamente no Senhor, e ele escreve esse salmo para convidar você e a mim a se refugiar também no Senhor. Os problemas, as lutas, as dificuldades, Deus livrou Davi, ele aprendeu a confiar continuamente no Senhor, escreveu o salmo e está convidando eu e você a também confiar no Senhor. Então, a primeira parte aí eu digo, o primeiro ponto que eu levanto é o seguinte: louve a Deus por tudo o que Ele fez e faz em sua vida. Glória a Deus. Olha o versículo 1. Esperei, veja aí, você está com a Bíblia aberta? Salmo 40. Esperei no Senhor. Isso significa, esperando eu esperei. É assim que está no original hebraico. Esperando eu esperei. Então, com essa expressão, Davi disse que no momento de grande adversidade e de grande expectativa, ele esperou pelo Senhor. Meus irmãos, no momento de dificuldade na sua vida, na minha vida, nós podemos fazer duas coisas. Duas situações podem nos conduzir. Primeiro, dar lugar à amargura. Você pode estar passando por dificuldade e se tornar uma pessoa amargurada. Ou dois, esperar pelo Senhor. Davi, ele optou aí pela opção B, né? Davi esperou pacientemente pelo Senhor, orando e confiando na intervenção de Deus ao seu favor. A ênfase aqui de Davi no versículo 1 não está na paciência, mas no fato de que Davi esperava pelo Senhor. Tem pessoas que falam assim: irmão, você tem que ter paciência. Mas a ênfase no versículo 1 não está na paciência.
A ênfase está na espera pelo Senhor. Davi esperou em mais ninguém do que no Senhor. Ele esperou apenas no Senhor. Como diz lá no Salmo 62, versículo 5, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ou como diz Oséias 6:1: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Então, é Deus quem fez a ferida, é Ele que vai nos curar. A lógica de Davi é essa: eu estou esperando aquele que pode me livrar. Aquele que espera no Senhor, meus irmãos, com paciência, não espera em vão. Um dia ele será ouvido e atendido. No tempo de Deus, é claro, né? Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, a parte A diz assim, falando de Jesus Cristo: nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrá-lo da morte, foi ouvido. Teve um dia que Deus ouviu o clamor de Cristo. Jesus, sendo filho de Deus, ele ofereceu a Deus, clamou com lágrimas. E o texto de Hebreus 5, 7 diz que teve um dia que Jesus foi ouvido por aquele que poderia livrá-los da morte. Cristo foi ouvido em sua angústia mais profunda. Quando ele estava mais angustiado, ele clamou a Deus. Houve também um dia em que Davi, na sua angústia mais profunda, pôde dizer o que você viu aí no versículo 1, a parte B: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Davi também teve um dia que ele estava angustiado e ele se inclinou a Deus, e Deus mostrou que tinha um relacionamento pactual com Davi e que jamais deixaria o seu servo desamparado. O Deus Todo-Poderoso se inclinou e atendeu a Davi na sua angústia mais profunda. Como diz Isaías, né, que Deus ele habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com o quebrantado e o contrito. É isso aqui que Davi está refletindo. O crente, ele espera Deus agir. Mesmo que todas as circunstâncias da vida não seja favorável, ou não lhe seja favoráveis, durante os períodos de angústia, Deus nos ensina lições que de outra forma nós não aprenderíamos. Eu e você. Nós temos que passar por algumas lições, e essas lições envolvem angústia e sofrimento. Deus tem razões por trás de cada um dos sofrimentos da vida dos seus servos. Então, dos sofrimentos da sua vida e do sofrimento da minha vida, Deus tem razões. E as razões de Deus são boas, né? Eu é que sei o pensamento que eu tenho para vocês. Pensamento de paz, né? Para lhe dar o fim que vocês desejarem. Então Deus tem pensamentos bons, conselhos bons para nós que somos o seu povo. Então Deus livrou Davi. Davi escreve a sua experiência passada aqui nesse salmo como se ele estivesse dentro de um poço. Ele usa a expressão aí de um tremedal de lama. A ideia parece que Davi está com lama até o pescoço. É assim que ele descreve a experiência de sofrimento que ele havia passado, quando não havia nem mais, ou talvez, pelo que ele fala, expectativa de que alguém lhe erguesse, ou lhe desse a mão, ou lhe levantasse. O Senhor vem, coloca a mão e ergue o seu servo. Vê aí o versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Poço
poço de perdição e tremedal de lama. As duas expressões aqui representam um retrato muito difícil que Davi teve que suportar por um período talvez longo, muito longo, uma dor muito intensa, um sofrimento, um desamparo e uma perseguição. E Davi reconhece que nesse tempo ele encontrou no Senhor refúgio, um lugar de proteção, um lugar de descanso para a sua alma. Davi sofreu por muitos anos e no Senhor ele encontrou descanso. Então, por mais que os inimigos de Davi tentassem destruir ele, Davi estava sendo protegido por quem, meus irmãos? Por Deus. Ele estava sendo protegido e conduzido pelo Senhor Deus. Deus era o escudo ao redor de Davi. Ele era o libertador de Davi nos tempos de perigo. Davi aqui ele está relembrando todos os momentos difíceis que ele passou. Ele reconhece que o Senhor cuidou dele durante todo esse tempo. Ele está falando que o Senhor o ergueu. Deus aquietou o coração do seu servo. O próprio Deus toma a causa de Davi nas mãos, pois a causa não é de Davi, né? A causa é do Senhor. Davi ele prefigurava Cristo, né? Davi disse que na presença de Deus, os pés de Davi foram colocados longe do alcance dos seus inimigos. É a parte B aí do nosso versículo. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A ideia aqui é que Deus está levando Davi além do alcance dos seus inimigos. Então Cristo, ele é a rocha que a nossa pobre alma pode se firmar, ou deve se firmar, né? Vamos ver mais uma vez aí esse versículo de número 2, como Deus conduziu Davi por meio da palavra. Eu quero ler novamente essa parte que eu acabei de ler. De um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A rocha a qual Deus firma os nossos passos é Cristo. Deus conduz a minha e a sua vida, nós somos crentes, através da rocha da palavra. E aí Deus guia os nossos passos. E quando ele lembra de tudo isso, olha o que ele diz no versículo de número 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus, ele não só dá livramento para Davi, mas ele, além disso, coloca um novo cântico dentro da boca de Davi. Os lábios que clamavam por socorro, que pedia para que Deus o socorresse, agora é recipiente de um novo cântico. No lugar do clamor, Deus põe agora uma canção de louvor. Ele diz na parte B que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos também aprenderão a confiar no Senhor, olhando para a história de livramento de Davi. Eles aprenderiam a temer o Senhor, e é por isso que Davi, ele convida toda a congregação a confiar no Senhor, como está aí no versículo de número 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, é o que nós estamos fazendo agora. Olhando para a história de Davi, olhando para os salmos, olhando para todas as vezes que Deus livrou Davi, as pessoas iam aprender a confiar nesse Deus. E assim como Deus livrou seu servo, Deus também ia nos livrar. E aí Davi convida você e eu ser um homem bem-aventurado, colocando a nossa confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque os arrogantes, eles não fazem isso. Veja aí a parte B do versículo 4, né? E não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Os arrogantes são pessoas que vivem como se não tivesse necessidade de Deus. Ou como se não tivesse nenhuma responsabilidade para com o Senhor. Davi está falando, o homem bem-aventurado
não faz isso. Ele confia no Senhor. E ele não dá, quase aqui como uma linguagem bem coloquial, ele não dá ideia, não vai na pilha dos arrogantes. Feliz é o homem que confia em Deus e na justiça de Deus, é o que Davi diz. E ao fazer aqui uma retrospectiva dos anos passados, dos anos de dores, de muito sofrimento, Davi pôde ver as grandezas das obras de Deus. Ele pôde ver a sabedoria dos planos de Deus na vida dele. Sabedoria essa que Davi, ele chega a dizer o seguinte: se eu tivesse planejado a minha vida, eu não planejaria dessa forma. Se fosse eu que dirigisse a minha vida, jamais eu conduziria a minha vida por esses caminhos de dor e de sofrimento. Mas agora, passando pelo sofrimento, ele olha e vê a sabedoria de Deus. Veja o versículo 5. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tu tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Davi, ele... sabe quando você olha para a sua vida e você fala assim: meu Deus, foi difícil, foi tantas coisas, mas os teus caminhos para mim, Senhor, são maravilhosos. Se eu tivesse planejado, eu não colocaria essa situação na minha vida. É isso que Davi está fazendo aqui. Eu não planejaria dessa forma. Davi, ele chega a dizer que ele gostaria de contar os feitos do Senhor um a um, mas eles são inumeráveis. A conclusão que Davi chega é que os feitos de Deus em sua vida e na vida do povo de Deus, é o que ele fala aí no final do versículo 5, ninguém há que possa se igualar a ti. A parte B ele ainda fala: maravilhas que tenham operado também os teus desígnios para conosco. Quando ele fala conosco, ele também está falando do povo de Deus. Ele fala que queria enumerar os feitos do Senhor, mas eles são inumeráveis. Ele chega à conclusão que esses feitos que Deus fez na vida dele e na vida do povo de Israel são maravilhosos demais, e que ele não pode compreender esses feitos completamente, mas que nem por isso ele vai deixar de pensar neles. Davi ele vai dizer assim: Deus, os teus feitos são maravilhosos, eles são incontáveis, eu não consigo compreender, mas nem por isso eu vou deixar de pensar nessas coisas, mesmo que não caiba na minha cabeça, na minha mente, eu vou meditar nele. E aqui eu faço uma primeira aplicação. Meus irmãos, por mais que eu e você nos esforcemos para agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia dele conosco, sempre nós estaremos aquém do que nós deveríamos agradecer. Nós, aprende isso, nunca vamos agradecer a Deus como nós deveríamos agradecer. Nós nunca vamos reconhecer e exaltar a misericórdia de Deus como nós deveríamos reconhecer e exaltar. Aí você fala assim: por que você fala isso? Primeiro, que você não dá conta de contar os feitos maravilhosos do Senhor. Quantas bênçãos, A música fala, o menino fala, Quantas bênçãos você já recebeu da mão do Senhor? Elas são inumeráveis. Se elas são inumeráveis, como você vai agradecer por todas elas, sendo que você não consegue contar todas? Então você nunca vai agradecer na medida. É verdade. Mas você tem que ser grato. Então, nós devemos sempre olhar para o Senhor com gratidão, porque nós não conseguimos enumerar as bênçãos de Deus para com a nossa vida. Veja aí a parte B do versículo 5. Ele diz: eu quisera anunciá-las e delas falar, mas são mais do que se pode contar. Aí, Davi está falando: eu queria enumerar, eu queria delas falar, mas elas ultrapassam aquilo que eu posso contar. O fato de nós, meus irmãos, não conseguirmos contar as bênçãos de Deus, deve despertar dentro do nosso coração uma profunda gratidão. Aleluia. Nós continuamente devemos reconhecer os feitos poderosos de Deus sobre a nossa vida e exaltar a bondade do Senhor. Estamos sofrendo agora?
estamos, né? Nós que estamos na pandemia, todos nós estamos sofrendo de alguma forma. Então, antes de clamar a Deus o livramento, nós devemos olhar pedagogicamente para o que Deus já fez na nossa vida no passado, e Ele nos dará um hino de louvor, para que nós possamos agradecer ao Senhor por tantos livramentos e coisas maiores que Ele já nos livrou. Então, o primeiro ponto que eu disse é: louve a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. Essa é a primeira parte do Salmo, versículo 1 ao versículo 5. E eu vou finalizar com a segunda parte, do versículo 6 ao versículo de número 10, dizendo: tenha um coração verdadeiramente agradecido. Grave essa frase: um coração verdadeiramente agradecido. Meus irmãos, quando Deus nos livra, o caminho natural é agradecer o Senhor, não é? Porém, Davi, ele diz que não sabe agradecer ao Senhor por tantos livramentos. Ele olha e diz: são tantas bênçãos, eu não consigo contar, eu não sei como agradecer o Senhor por tantas maravilhas em minha vida, eu não sei como expressar a minha gratidão. A pergunta na mente de Davi é a seguinte: ele está pensando assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Davi está pensando assim, meus irmãos. Ele está pensando: Deus já fez tudo por mim. Deus deu Jesus, né? Davi não está nessa época, mas nós estamos, né? Refletindo aqui sobre o Salmo. Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala, se Deus deu o filho dele, que é o mais importante, Ele também não nos dará as coisas. Ele está argumentando do menor para o maior, né? Então, se Deus deu o filho dele, que é algo mais precioso que Deus tinha, então Ele também nos dará todas as coisas que nós precisamos. Então Davi, ele está pensando: o que eu faço para Deus, sendo que Deus me deu tudo? Ele me deu seu filho precioso. Ele me livrou de uma forma maravilhosa. A conclusão que ele chega é que Deus requer de Davi uma devoção mais profunda, uma devoção verdadeiramente piedosa, e mais profunda e mais piedosa do que as ofertas e os ritos do templo. Está em versículo 6 ao versículo 8. Vamos ler? Versículo 6 ao versículo de número 8. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Aleluia. Meus irmãos, quando Israel prestava culto no templo, lá no Antigo Testamento, havia ali os sacrifícios apropriados que eram feitos. A imagem quando eu leio essa parte, que me parece que Davi descreve aqui, é que num dia de culto a Deus, talvez o sábado, né? No meio do culto ao Senhor, lá no Antigo Testamento, Davi olha no momento da oferta, no momento do sacrifício, e ele percebe que Deus quer mais do que sangue de bodes e touros. Ele percebeu que ele poderia levar sacrifícios ao altar, mas que esse não era o maior desejo de Deus para a vida dele. No Salmo 51, no versículo 16 e 17, ele vai dizer exatamente isso. Abra aí, Salmo 51. Olha o que ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Qual é o sacrifício agradável a Deus que Davi está falando? Coração quebrado. Ele olha, ele está no dia de culto, ele vê toda aquela transação que o próprio Deus determinou ali acontecendo, o sacrifício de bodes, o sacrifício de
carneiros, todos aqueles sacrifícios, ele olha e fala assim: Deus, o Senhor requer mais do que isso. Eu quero te agradecer. Como eu vou te agradecer? E aqui, ao oferecer os votos e as promessas, Davi, ele entende que Deus queria o seu coração e não simplesmente o sangue desses animais. Deus desejava, antes de tudo, que Davi demonstrasse consagração, devoção e uma obediência sincera. Isso, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui, não significa que esse sacrifício que o próprio Deus havia estipulado, determinado, eles eram errados. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus queria de Davi algo mais profundo, que Davi viesse a oferecer algo. É isso que Davi, pelo menos, está dizendo aqui. O que Davi mostra é que todos esses sacrifícios, eles, olhando para frente, é claro, eles foram cumpridos em Cristo, para todo sempre. Ele quer mostrar que esses sacrifícios, ele vai citar os 4 sacrifícios requeridos pela lei, então ele está falando de todos os sacrifícios, eles eram insuficientes para a apresentação da verdadeira gratidão e louvor a Deus. Glória a Deus. Ele quer agradecer a Deus, ele não sabe como, ele diz: eu olhei o sacrifício, tu mesmo requer os sacrifícios, mas eu percebo que eles são insuficientes para a apresentação da verdadeira gratidão e louvor ao santo nome do Senhor. Saul, meus irmãos, ele aprendeu tarde demais o que Davi aprendeu cedo. Deus não quer sacrifícios e ofertas sem atitude de devoção a Ele. Lembram que o profeta Samuel disse para Saul? Vocês lembram? 1 Samuel 15, 22. Vocês lembram a história, né? Samuel vai para a guerra, pega os bois, né? Deus fala para quê? Para Saul. Saul vai para a guerra, né? Vence a batalha, fica com os despojos. Deus fala para Saul não trazer nada através de Samuel, mas Samuel desobedece, traz os bois. Samuel vai falar com Saul, fala: Saul, o que Deus falou? Que não era para trazer esses animais. Ele falou assim: não, trouxe para sacrificar ao Senhor. O que Samuel responde? É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que Davi está entendendo aqui. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. O Senhor quer, meus irmãos, a minha e a sua obediência. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou apenas apresentar sacrifícios? Isso não é a coisa mais agradável a ti, sacrificar. É por isso que o meu segundo ponto eu coloquei aqui, coloquei assim: tenha um coração verdadeiramente agradecido. Você ter um coração verdadeiramente agradecido, você vai ter um coração obediente ao Senhor. Qual é a melhor forma de agradecimento? É obediência. A melhor forma de agradecermos ao Senhor é sermos obedientes a Ele. Se você tentar convencer o Senhor com uma atitude religiosa, enquanto você anda em desobediência, você e eu, você faz ritos religiosos, mas desobedece a palavra do Senhor. Isso não vai comover o coração de Deus. Não adianta. Os nossos sacrifícios de hoje podem ser apresentados como as nossas atitudes religiosas, eu coloquei aqui. Pode ser todas as coisas que nós fazemos, que nós apresentamos como a nossa devoção a Deus, lugar de culto religioso, como nós estamos fazendo aqui. Então Deus requer de nós mais do que isso. Deus requer uma obediência de coração. Nós não devemos fazer, nós devemos fazer todos os serviços que o Senhor colocar para nós fazermos, mas nós devemos ser obedientes de coração e ter prazer em obedecer ao Senhor
Porque isso é melhor do que nós sacrificarmos, às vezes, até o nosso tempo. É o que Davi compreendeu, que nós não podemos escolher jogar com a vontade revelada de Deus. Eu e você, às vezes, fazemos assim. Nós obedecemos a Deus em uma área da nossa vida, sendo que nós precisamos de um conserto em outra área da nossa vida, mas nós racionalizamos. Nós fazemos tipo assim, eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, mas assim, quem não faz? Nós fazemos isso. E com essa racionalização, nós pensamos assim, quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Então nós continuamos, ou o nosso coração fica endurecido pelo pecado, porque nós não consertamos algumas áreas da vida que Deus quer que nós consertemos. Nós sabemos que a palavra de Deus quer isso de nós. Nós ficamos racionalizando, dizendo, Deus vai ter misericórdia de mim. E continuamos a viver errado. E é isso que Davi está dizendo aqui para nós não fazermos. Esse modo de selecionar aquilo que nós queremos obedecer da palavra de Deus, quando um mandamento de Deus bate na porta do nosso coração, nós nos refugiamos em outro mandamento que supostamente nós estamos obedecendo. Essa obediência, ela é parcial, ela é hesitante e ela é aparente. Isso não agrada a Deus. Nós não vamos conseguir enganar a Deus, meus irmãos. E nós temos que compreender que esses ritos, ir à igreja, participar da ceia, batizar, cantar louvor, nada disso substitui a nossa devoção verdadeira a Deus. É por isso que tem pessoas que falam assim, o cara vai lá na igreja, entendeu? O cara vai lá, mas é o crente sem futuro, né? Crente safado, o pessoal fala, não fala isso? Porque ele acha que indo à igreja ele pode tapear o Senhor. Jesus falou, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. É isso que Davi está falando aqui, que nós não podemos esquecer dessas coisas. Você precisa realizar todas essas coisas. Ir à igreja é uma coisa boa, tá, meus irmãos? É bênção. Cantar louvores a Deus é bênção. Mas nós devemos fazer com a atitude correta para que possa agradar a Deus. Eu já estou finalizando. Deus se agrada daqueles que vivem de maneira, primeiramente, obediente, com louvor nos lábios. Nós precisamos conhecer os nossos pecados, pedir perdão a Deus e começarmos a andar na verdadeira justiça. Enquanto isso não acontecer, nós não teremos uma verdadeira piedade. Aqui Davi fala, abriste os meus ouvidos, está aí no versículo 6. Davi, ele teve o ouvido dele aberto, não apenas para ouvir a palavra de Deus, mas para praticar de uma maneira profunda. Davi, ele não é apenas um ouvinte da palavra de Deus, ele é um praticante. Davi deseja cumprir tudo que está escrito na lei. Veja aí o versículo 7 e o versículo 8. Ele vai dizer isso. Já estamos terminando, meus irmãos. Versículo 7 e o versículo 8. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Eu estou aqui, eu estou decidido a te servir, Senhor. No rolo da lei está escrito ao meu respeito. Davi entende que obedecer toda a palavra de Deus envolve obedecer a lei de Deus. E no mais profundo ele quer oferecer a sua vida para obedecer a Deus. Como diz Romanos 12, né, que diz que o nosso culto racional, o nosso louvor a Deus, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, a nossa vida em devoção. Então, Cristo pronunciou as mesmas palavras aqui do versículo 6 e versículo 8, quando ele ofereceu a sua vida ao Pai, como forma de sacrifício. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, vamos ler esse texto para nós terminarmos? No capítulo 10, no versículo 4 ao versículo de número 9, Hebreus. Olha o que Jesus disse, ele está citando aqui o Salmo de número 40. Porque é impossível que o sangue de touros e bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifícios e ofertas não quisesse, antes um corpo formasse.
não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer isso, como acima, sacrifícios de ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que ofereceste segundo a lei. Então acrescentou, eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus, ele está aqui citando o Salmo de número 40, e ele está se entregando como um sacrifício vivo. E o sacrifício de Jesus foi aceito porque ele era obediente. Está vendo como é que a obediência está ligada? O sacrifício de Jesus foi aceito porque ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E por fim, no versículo 10, Davi diz que não vai ocultar nada, que ele vai pregar todo o conselho de Deus para a congregação. Veja aí o versículo de número 10 do Salmo 40. Ele diz, não oculteis no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da congregação a tua graça e a tua verdade. A ideia aqui é que Davi, ele pregou todo o conselho de Deus. Davi, ele não pregava partes da palavra de Deus. Ele pregava toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus para a congregação. Ele está dizendo, eu não vou esconder nada, eu vou contar tudo, porque nós precisamos de tudo que o Senhor nos deu em sua palavra, para que nós possamos viver para Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Nos coloquemos de pé. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, uma porção da Tua palavra, do Salmo de número 40. Nós queremos louvar o Teu nome, Deus, porque aqui com o Teu servo Davi, nós aprendemos, ó Deus, como confiar em Ti. Amém. Davi, ele foi escolhido por Ti, ó Deus, para que pudesse escrever esse salmo. Esse salmo é um salmo bastante didático para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor coloque em nossos corações a Tua palavra, que nós possamos aprender, ó Deus, com a Tua palavra, confiar em Ti, para que nós possamos viver para Ti aqui nesta terra. Nós somos pecadores, ó Deus, e nos esquecemos disso a cada dia. Mas não permita que seja assim na nossa vida. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.